de hoje. Eu vou dar continuidade ao tópico apresentado na aula anterior, que foi sobre diferenciais de funções de duas variáveis. Na aula de hoje, eu trouxe aqui uma aplicação para elucidar melhor o conceito e a ideia que está por trás das diferenciais de funções de várias variáveis. Lá na aula anterior eu até comentei um dos casos, um dos exemplos ou das aplicações é estimar alguns erros. E aqui eu trouxe um exemplo para a gente fechar essa ideia e fechar esse tema. Pois bem, o que tem aqui? Fala o seguinte, que algumas medidas foram feitas do raio, da base e da altura de um cone circular reto e obtivemos 10 centímetros e 20 centímetros respectivamente, com possível erro nessas medidas de, no máximo, 0,1 centímetros. Ou seja, aqui ele está dizendo que essas medições em torno do raio e da altura foi de no máximo 0,1 centímetro, tanto para o raio quanto para a altura. Pois bem, ele está pedindo aqui para utilizar o conceito de diferencial para estimar o erro máximo cometido no cálculo do volume do cone. Primeira coisa, o que é que nós precisamos saber? Para estimar o erro máximo, a gente precisa das variações máximas. Então, o que é que nós sabemos aqui? Que o R aqui vale 10 centímetros, ou seja, o raio medido, e a altura é de 25 centímetros. Uma outra informação, que o erro, essa variação, em relação ao raio, no máximo, e aqui vai ser o DR, é de 0,1. E no caso da altura, eu vou chamar aqui de DH, vai ser de 0,1 também. São informações dadas. Ok? O que ele está pedindo? Calcule DV, ou seja, qual o erro máximo no cálculo do volume. O erro máximo. Se é o erro máximo, então ele está pedindo que é DV. Ok? Então, se nós recordarmos a ideia de diferenciais, é como se nós estivéssemos pensando em linearização em torno desse ponto, 10, 25. Mas qual é a fórmula do diferencial? Qual é o diferencial? Lembra aqui que dz é igual ao ΔZ del x, dx mais ΔZ del y dy. Então, quem não viu esse conceito, essa aula, eu acho que vale a pena você rever para tentar tentar ter uma ideia de como essa equação foi construída. Vale a pena para poder você fazer relação com a aplicação. Então, na aula anterior nós mostramos qual é o cálculo diferencial. Aqui, o diferencial, a minha função é V, do volume. Mas vamos lembrar aqui que o volume do cone é π r ao quadrado vezes h sobre 3. Isto é uma função que depende do raio e depende de h. Então, uma função de duas variáveis. Se eu quero dv, nas entrelinhas, eu vou ter que fazer um auxílio dessa equação. Então, o z aqui é o papel do v. O dx é o papel do dr. Então, aqui é como se fosse o nosso dr, aqui o nosso dh, ok? Isso aqui é o nosso v. Tudo bem? E aqui é nosso v. Então, quem vai ser dv? Vai ser del v del r vezes dr mais del v del h vezes dh. Se eu derivar
vamos precisar das derivadas, né? Que é a derivada de V em relação a R? Em relação a R, isso é constante, isso é constante, isso é constante. Então fica apenas 2RH sobre 3 vezes π vezes dr. Né? Dr aqui, vou colocar dr, depois eu substituo os valores, vezes dr, mais del V, del, né? Aqui é o del V, del H, né? Del V, del H em relação a H, isso é constante, isso é constante, isso é constante. Então fica apenas π r ao quadrado sobre 3, né? Ela é derivada em relação a H, né? Dá zero. Pois bem, vezes dH. Colocando aqui em evidência os fatores comuns, então dV vai ser igual a π sobre 3, né? π sobre 3, que é comum, vezes 2RH, 2RH, tirei π sobre 3, dr, mais r ao quadrado dH. Vamos substituir os valores agora. Quem é dr e quem é dH? Então fica π sobre 3, 2. E os valores de R e de H, né? Que é o ponto em questão, né? 10, R vale 10 e H vale 25. Então fica 2 vezes 10 vezes 25 vezes dr. dr é 0,1 mais 10 ao quadrado, né? Porque é o R ao quadrado, vezes dH, 0,1. Ok? Aqui. Logo, fazendo essa continha, aqui, dV vai ser igual a π sobre 3. Aqui vai dar... Ok, aqui vai dar... Deixa eu pensar aqui quanto é que deu isso aqui. Ok, dá... Bom, fazendo logo, multiplicando por π e dividindo por 3, isso aqui vai dar 20π. Que é aproximadamente 63 centímetros cúbicos, que eu estou levando em conta que R está em centímetro e H e também em centímetro. Então, está aqui o nosso cálculo de dV. O que quer dizer isso? Conclusão, que se as medidas são de 10 e 25, e durante as medidas percebeu-se que o erro máximo foi de 0,1 centímetro, em cima dessas duas medidas, o volume vai ter um erro máximo próximo de 63 metros cúbicos. Ok? Bom, espero que tenham entendido aí, espero que tenham gostado desse exemplo. Bons estudos e até a próxima aí.